Olá, que alegria! Estamos juntos mais uma vez no Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos estudando o livro de Jó, lembrando que o dono dessa cadeira é o pastor Ronaldo de Oliveira. Até combinou, né? O dono da cadeira é o pastor Ronaldo de Oliveira. Ele que está se recuperando de um processo cirúrgico, ele está bem e logo vai estar com você, mas a gente vai estar aí nos próximos dias juntos, tá? Eu quero citar um texto que nós vamos estudar hoje, depois do intervalo, que é o capítulo 3 de Jó, quando Jó vai falar depois das suas perdas. Verso 1 diz: depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nesse capítulo, nós vamos ver Jó acusando Deus, ou dizendo, culpando Deus de ter cercado ele de calamidades e de sofrimentos. Tem muito para a gente aprender. Mas eu quero convidar você a compartilhar os nossos comentários com seus amigos, através do nosso canal do YouTube. Você assiste lá e compartilha com seus amigos. Ore a Deus para que o Senhor te dê iluminação, para mandar para esse amigo que eu devo enviar esta mensagem. Eu tenho a certeza que vai ser uma grande bênção. Você sabe que a gente, no texto bíblico, a gente busca informações, mas o mais importante na compreensão do texto, junto com a informação, é a aplicação. Ou seja, o texto bíblico tem que fazer diferença na nossa vida. A Bíblia se torna relevante quando nós a aplicamos. Eu quero também motivar você a conhecer mais da Bíblia, da Palavra de Deus, através dos guias de estudos que nós produzimos aqui na Novo Tempo. E estamos agora estudando o guia A Cura do Pecado. Está aqui, ó. Se você deseja receber, se você deseja conhecer mais da palavra, você pode fazer contato com a gente. É gratuito porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, você pode ligar para a gente no horário comercial, ou você pode também acessar o nosso site. Peça o seu guia de estudos A Cura do Pecado. E não deixa de compartilhar. Lembrando que a gente também está no Spotify, está no Deezer, que são plataformas que você pode ouvir. Então é assim, põe no carro, vai trabalhar, né? Ou está trabalhando em casa e vai ouvindo. Compartilha também com seus amigos. Olha, comentário de Jó capítulo 3. Ouça aí, vai ser legal. São maneiras de nós compartilharmos a mensagem da palavra. Por quê? Porque a palavra transforma corações. Porque a palavra não é natural, a palavra é sobrenatural. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e a gente já volta e vamos estudar juntos Jó capítulo 3. Estamos de volta, você está acompanhando Reavivados por Sua Palavra. Aqui a gente lê cada dia e a gente reflete em um capítulo da Bíblia. E começamos essa semana o livro de Jó. Chegamos ao capítulo 3, eu tenho mencionado que na primeira parte a gente tem uma sucessão de apresentação de Jó, quem ele era, o diálogo entre Deus e o seu inimigo, Satanás, e uma ação do inimigo de Deus, primeiro para destruir os bens e a família de Jó. No segundo, nós temos, mais uma vez, uma apresentação, Deus agora apresenta quem Jó é, e nós temos o diálogo entre Deus e seu inimigo, e nós temos mais uma ação. Lembrando que no primeiro capítulo, Jó está ali, reage. Jó
reconhece, abençoa a Deus, agradece a Deus, independentemente do que havia acontecido. E no segundo, Jó também reage assim. Mas agora nós vamos para o... e os amigos aparecem, ficam ali durante 7 dias, choram e ficam ao lado de Jó. No capítulo 3, Jó vai abrir seu coração para Deus. Isso aqui é muito interessante a análise de cada verso, porque neste capítulo, Jó vai questionar todo o processo criativo de Deus. É aquele tipo de reação que a gente tem diante do inexplicável. Onde Deus está? Por que isso está acontecendo? E Jó vai terminar dizendo, porque eu nasci, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E é interessante a gente pensar nisso, porque nós temos a tendência, sempre que alguém está sofrendo, nós temos a tendência de julgar qualquer tipo de reação que ele tenha. E amanhã, a gente vai ver no capítulo 4 que nós também queremos dar explicações. É a hora que os amigos começam a falar. Mas eu quero ler versos que estão no capítulo 3, que é a descrição de Jó. Jó ataca a Deus e o seu processo criativo. Tudo que Deus fez é ruim. Esse é o sentimento que tem alguém quando está sofrendo. Tudo na vida perde o sentido. Parece que nada é bom. E ele começa. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que lhe disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo que pode enegrecer o dia, aquela noite que dela se apoderem trevas, densas trevas, não se regozije ele os dias do ano, não entre na conta dos meses. Olha o que diz o verso 7, seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo. De forma poética, Jó vai expressando sua dor e sua angústia. Isso aqui já me faz pensar num aspecto importante. Deus está ouvindo. E Deus não está. Deus vai aparecer lá no final do livro, quando Deus vai apresentar algumas coisas para Jó, né? Mas Deus ouve Jó. Deus ouve a mim e a você, mesmo diante do inexplicável, você não sabe o que você está falando, mas Deus respeita, porque Deus nos considera. Ele continua no verso 8, amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam as trevas, as estrelas melhor do crepúsculo matutino dessa noite, que ele espera a luz, e a luz não venha, que não venha as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por quê? E aqui ele faz uma pergunta, né? Por que não morri eu na madre? Por que eu tive que nascer? Por que não expirei ao sair dela? Por que de mim não saiu a respiração? Por que houve regaço que me acolhesse? São duas perguntas. Por que eu tive que viver? Por que eu tive que receber todas as coisas que eu recebi? Questionamento válido. Questionamento diante da dor que nós precisamos validar. Por que já agora repousaria tranquilo, dormiria então e não haveria para mim descanso? Por que eu não morro? Por que eu não morro? Vejam só, para Jó,
O morrer era melhor do que estar passando pela situação que ele estava passando. Talvez estou falando para você que compreende a angústia, a dor e o sofrimento de Jó. Estou falando para você que talvez sinta dor e essa dor que não sai de dentro do seu peito e tenha esse mesmo sentimento. Lá no verso 20 ele vai dizer: por que se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Mais uma vez ele enfatiza que perdeu a vontade de viver. Jó, agora no verso 24, vai acusar Deus dessas calamidades e do sofrimento. Porque em vez do pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. Essa palavra originalmente, derramar, é me cercam, sabe? A mesma raiz que da palavra cercar. Por quê? Porque o Senhor me cercou disso aqui. Porque o Senhor me rodeou disso aqui. Essa é uma reação, eu vou usar a expressão natural, mas é uma reação comum diante daquele que está diante do insuportável. Para quem ele se vira primeiro? A quem ele acusa? A quem ele diz é culpa sua? Deus. E Jó acusa Deus disso. Por que o Senhor colocou essas calamidades e esses sofrimentos? Você sabe que muitas vezes a incredulidade vem da interpretação equivocada. Quando nós achamos que Deus é o culpado de toda dor e sofrimento, quando nós associamos a Deus todas as ações, quando nós não conseguimos relacionar que Deus é bom, mas se Deus é bom, por que o mal acontece? Se Deus é bom, por que está acontecendo isso? Nós vimos há algumas semanas uma terrível tragédia na Turquia com o terremoto. Os últimos números, mais de 50 mil pessoas mortas. Diante de um fato como esse, sempre nos vem a pergunta: aonde está Deus? E o passo para a incredulidade é rápido quando nós nomeamos Deus como causador de tudo. Agora lembra, diante da sua longanimidade, Deus olha para toda essa situação e Deus nos ouve e valida a nossa angústia. Ele vai dizer na sequência, o verso 26, não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, já me vem grande perturbação. Aqui a gente tem uma sucessão de 3 palavras para enfatizar o contexto que ele está vivendo. Eu não tenho descanso, eu não tenho sossego, eu não tenho repouso, já me vem grande perturbação. Estou falando para você hoje que talvez não tenha descanso de alguma situação familiar que você está vivendo. Estou falando para você que talvez não tenha descanso de alguma perseguição que você tem. Estou falando para você que talvez não tenha descanso diante de alguma doença que você enfrenta, de um tratamento que você está passando, a sua peregrinação pelos hospitais, a sua peregrinação pelos médicos, a sua peregrinação pelos medicamentos. Talvez você não tenha descanso, sossego, você não tem repouso e a cada dia quando você acorda, você se perturba. Esse era o sentimento de Jó. Jó coloca diante de Deus tudo o que está no seu interior. E esse é o primeiro passo para nós alcançarmos, mesmo no meio da tribulação, alcançarmos a certeza de que o Senhor está cuidando. Primeiro, coloque diante de Deus. Segundo,
Não se equivoque achando que Deus é o causador de todas as coisas. Quando você começa a fazer isso, você começa a trilhar o caminho da suficiência e da confiança, que vai ser o grande desafio de Jó. E aqui, para alguns, até pode ser incompreensível, mas podem dizer que ele está sendo ousado demais. Deus quer sinceridade, e a sinceridade, muitas vezes, ela é acompanhada de ousadia. Por isso, não tenha receio. Muito pior do que isso é quando nós nos calamos, quando nós ficamos introspectivos e vamos nos consumindo interiormente. E isso a gente não encontra nesse livro. A gente não tem um homem que se consome interiormente. A gente tem um homem que não tem medo de dizer o que sente. Não tenha medo de dizer o que você sente. Mesmo diante de uma cultura que nós vivemos, que não devemos reclamar, que devemos suportar, que devemos estar calados. Talvez você tenha ouvido, né? Homem não chora. Homem chora. Homem grita. Grite diante de Deus. Chore diante de Deus. Não imagine. Não deseje todas as explicações. Mas chore. Diga para o Senhor o que você está sentindo nesse momento. E a minha pergunta para você agora é: o que você está sentindo? Esses dias eu ouvi uma boa frase, que a gente precisa aprender a escutar as vozes dissonantes do nosso interior. É isso. Aquilo que a gente não explica, sabe? Uma hora eu estou sentindo uma outra coisa, uma hora eu estou sentindo outra. Talvez eu estou falando para você que não foi ensinado lá na sua infância a expressar os sentimentos e recebeu acolhimento. Eu digo para você hoje, expresse para Deus o que você sente, porque você será, com certeza, acolhido. E eu quero orar também para que você seja acolhido, acolhida por alguém que está próximo de você, que não é necessariamente o que vai acontecer ao final agora dos 7 dias. Porque agora, e amanhã a gente vai começar a ver isso, no capítulo 4, começa os amigos a falarem. E quando eles começam a falar, o acolhimento vai embora. Mas eu espero que você seja acolhido. Eu quero orar por isso nesse momento, para que o Senhor te acolha e alguém apareça para te acolher. Tá bom? E se você tem alguém que você está ouvindo que está sofrendo, acolha. Pai do céu, obrigado por Tua palavra. Obrigado por essa descrição, ainda que seja dura, mas uma descrição de um homem que perdeu tudo e que agora sofre fisicamente. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor abraçou e acolheu a Jó. E o Senhor está disposto a nos acolher também. Que a gente acolha quem sofre, que a gente tenha empatia. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra bem conhecida em nosso idioma é a palavra sincera. Esta vem da junção de duas palavras latinas, sine e cera. A versão mais comum para a origem dessas palavras é que em Roma os escultores desonestos, quando esculpiam uma estátua de mármore com pequenos defeitos, trincas ou pequenas imperfeições no material ou na confecção, usavam uma cera especial para ocultar e esconder essas imperfeições nas estátuas de um modo que o comprador não percebesse. Com o tempo, as pessoas que compravam essas estátuas descobriam as imperfeições, ou seja, descobriram que era uma escultura com cera. Para não serem comparados aos escultores desonestos, muitos artesãos daquela época faziam questão de dizer que suas estátuas eram sin cera, ou seja, sem cera, que não escondiam imperfeições.
A partir deste contexto, o adjetivo sincero é usado em nossos dias para se referir a pessoas que não escondem quem são, que são verdadeiras e honestas. O oposto de sinceridade é a hipocrisia, a qual refere-se a indivíduos que camuflam-se, escondendo suas imperfeições atrás de mentiras e dissimulações. No nível dos relacionamentos, a sinceridade é necessária e a hipocrisia é destrutiva. No campo espiritual não é diferente. Diante de Deus, não adianta querer esconder o que sentimos e o que somos. Esta verdade é ilustrada de forma clara no capítulo 3 do livro de Jó. Nesta sessão encontramos um pobre homem depois de vários dias de silêncio, decidindo então falar o que estava sentindo. As palavras registradas são amargas, tristes e comoventes. Os versos iniciais declaram: Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Perceba como Jó reclama do dia do seu nascimento através de uma série de comparações: dia e noite, escuridão e luz, nuvens e sombra. Um dia não especial, nenhuma manifestação de alegria. Jó chega a afirmar que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e experimentando um verdadeiro descanso. Infelizmente, algumas pessoas, ao lerem o discurso de Jó, poderão classificá-lo como blasfemo, irreverente, desrespeitador. Porém, aos olhos de Deus, ele não passava de um homem sincero, o qual chegava diante do divino e falava o que realmente estava sentindo. Sabe, se em qualquer relacionamento a sinceridade é um requisito fundamental, com Deus não é diferente. Não deveríamos ter medo de desabafar, gritar, chorar, reclamar, falar para Ele o que realmente se passa dentro do coração. Oração é um diálogo sincero com Deus, sem nenhum traço de hipocrisia. Por isso que a escritora Ellen White define oração nas seguintes palavras: Orar é abrir o coração a Deus, como a um